Se você andava de skate no Brasil no começo dos anos 2000, é praticamente impossível que nunca tenha tido ou pelo menos sonhado em ter alguma coisa da Element. Um shape, uma camiseta, um boné, a marca estava em todos os lugares. Ela patrocinava alguns dos melhores skatistas do planeta e parecia simplesmente imparável. Mas como uma das marcas mais influentes da história do skate, acabou perdendo tanta força. Essa é a história da Element Skateboards. Depois de conquistar milhares de skatistas ao redor do mundo, pode até parecer que a Element sempre foi uma gigante da indústria, mas a história da marca começou de uma forma muito mais simples. No início da década de 90, o skate estava vivendo um período de transformação. As grandes marcas que haviam dominado os anos 80 já não despertavam o mesmo interesse, enquanto uma nova geração buscava marcas que representassem algo além de vender shapes e roupas. Foi nesse cenário que surgiu Johnny Schillereff. Apaixonado por skate desde jovem, o Johnny acreditava que uma marca de skate poderia ter um propósito maior. Para ele, o skate não era apenas um esporte ou um negócio, mas uma ferramenta capaz de transformar vidas, criar amizades e inspirar pessoas. Em 1992, ele fundou uma pequena empresa chamada Underworld Element. Na época, a marca ainda estava bem longe de ter a identidade que conhecemos hoje. O nome era maior, o logotipo era diferente e a marca ainda engatinhava tentando encontrar um espaço em um mercado extremamente competitivo. Mas havia algo que diferenciava Johnny de muitos empresários da época. Enquanto diversas marcas eram criadas apenas pensando em vender produtos, ele queria construir uma empresa baseada em valores. Desde o começo, a ideia era unir skate, criatividade, arte e respeito à natureza em uma única identidade. Essa filosofia seria tão importante que pouco tempo depois, a marca abandonaria o nome Underworld e passaria a se chamar apenas Element. Um nome muito mais simples, mas que representava exatamente aquilo que o Johnny queria transmitir. Ele acreditava que tudo na vida era formado pelos mesmos elementos fundamentais e que o ser humano precisava viver em equilíbrio com eles. Essa visão acabou moldando não apenas o nome da marca, mas toda a sua identidade visual e cultural. E foi justamente essa filosofia que fez a Element deixar de ser apenas mais um fabricante de shapes para se transformar em uma das marcas mais reconhecidas da história do skate. Desde o início, o Johnny Schillereff queria que a Element fosse reconhecida não apenas pelos seus produtos, mas pela mensagem que transmitia. Enquanto boa parte das marcas de skate apostava em caveiras, desenhos agressivos e uma estética ligada ao punk, a Element seguiu um caminho completamente diferente. A identidade da marca foi construída em torno da natureza e essa filosofia influenciou praticamente tudo, das propagandas aos vídeos, das roupas aos shapes. Mas nenhum símbolo representou melhor essa visão do que o famoso logo da Element. A princípio ele parece apenas uma árvore estilizada, mas seu significado vai muito além disso. Cada elemento do logo tinha um significado diferente. Essa simbologia conversava diretamente com o próprio nome da marca e a representação visual da sua filosofia. Essa escolha fez a Element se destacar em uma época em que quase todas as marcas de skate seguiam a mesma linguagem visual. Em vez de apostar apenas em uma identidade rebelde, o Johnny criou uma marca com visual limpo, fácil de reconhecer e que transmitia uma sensação quase atemporal. Essa abordagem influenciou não apenas o design dos produtos, mas toda a comunicação da empresa. Catálogos, anúncios, vídeos e campanhas mantinham uma mesma linguagem, reforçando a ideia de que a Element era muito mais do que um fabricante de shapes. Era uma marca com propósito e foi justamente essa identidade tão diferente que ajudou a Element a conquistar milhares de fãs ao redor do mundo e abrir caminho para o crescimento que viria nos anos seguintes. Ter uma filosofia diferente era importante, mas isso, por si só, não garantia o sucesso de uma marca de skate. A Element precisava provar seu valor dentro das ruas. Durante a década de 90, Johnny Schillereff começou a montar uma equipe de skatistas que representava exatamente aquilo que a empresa defendia. Mais do que skatistas talentosos, ele procurava pessoas com personalidade, criatividade e paixão genuína pelo skate. Essa escolha ajudou a construir uma identidade muito forte. Pouco a pouco, a Element deixou de ser uma pequena empresa criada na Califórnia para se tornar uma referência mundial. Seus shapes começaram a aparecer em skate shops em diversos países, enquanto roupas, mochilas e acessórios levavam o famoso logo da árvore para muito além das ruas. No Brasil, esse crescimento também foi evidente. No início dos anos 2000,
a Element se transformou em uma das marcas estrangeiras mais desejadas pelos brasileiros. Era difícil entrar em uma loja sem encontrar seus produtos, e possuir um shape ou camiseta da marca era sonho de consumo de muita gente daquela geração. Mas o crescimento da Element estava apenas começando. Nos anos seguintes, a marca reuniria alguns dos maiores nomes do skate e produziria vídeos que marcariam uma geração inteira. Nenhuma marca de skate se torna uma referência apenas por fabricar bons produtos. No skate, são os skatistas que dão personalidade a uma marca. E o Johnny Schiller entendia isso melhor do que ninguém. Desde os primeiros anos da Element, ele acreditava que talento era importante, mas não o suficiente. Para fazer parte do time, era preciso compartilhar os valores da marca e enxergar o skate como uma forma de expressão, e não apenas como esporte. Foi assim que ao longo dos anos, a Element reuniu alguns dos nomes mais respeitados da época. Na primeira geração estavam skatistas como Jeremy Ray, conhecido por suas manobras absurdas, e pelo lendário Water Tower Gap. Mike Vallely, um dos maiores símbolos de atitude e autenticidade do skate. E Chris Sen, que ajudaria a construir a identidade da marca ainda nos anos 90. Mas foi na virada para os anos 2000 que o time alcançou outro patamar. Nomes como Coach Cannon, Chad Tintin e entre muitos outros transformaram a Element em um dos times mais respeitados do mundo. Cada um tinha um estilo completamente diferente. Brent Atley era conhecido pelo skate técnico e criativo, Tosh Townend tinha um skate explosivo focado em gaps, e então havia Bam Margera. Naquela época, quase nenhum skatista tinha tanta influência quanto ele. Entre os vídeos da série CKY, o sucesso do Jackass e mais tarde o Viva La Bam, o Bam Margera apresentou skate para milhões de jovens ao redor do mundo. E junto com ele, o logo da Element foi muito além das ruas, tornando a marca conhecida mundialmente, principalmente por pessoas que nunca subiram no skate. Mas enquanto o Bam ajudava a consolidar a imagem da Element, um novo fenômeno começava a surgir. Ainda criança, o Nyjah Huston entrou para o time da marca e rapidamente chamou a atenção de toda a cena. A ascensão do Nyjah foi tão absurda que em 2005 ele vira pro pela Element com apenas 11 anos de idade. A Element tinha em suas mãos um dos maiores talentos que o skate já havia visto. Com veteranos consagrados, ícones da cultura pop e a maior promessa da nova geração vestindo a mesma camisa, a Element viveu um período que poucas marcas conseguiram repetir. E no Brasil a marca também não economizou, patrocinando skatistas como Lucas Chaparral e Gabriel Fortunato, que acabaram se tornando o rosto da Element no país. E um time desse precisava ser registrado da melhor forma possível. Foi assim que a Element produziu alguns dos vídeos mais marcantes da história do skate, obras que não apenas consolidaram a reputação da marca, mas também inspiraram uma geração inteira de skatistas. Em 1994 veio o Fine Arts Volume 1 e em 1998 veio o Third Eye View, dois vídeos que colocaram a Element no mapa, consolidando seu time e reforçando a personalidade da marca. E poucos anos depois vieram os vídeos icônicos. Em 2005 o Elementality Volume 1 e em 2006 o Elementality Volume 2. Produções que marcaram uma geração inteira de skatistas, além de reunir nomes já consagrados, os vídeos também mostravam a nova geração, principalmente o Nyjah Huston, e reforçava a filosofia da marca focada nos 4 elementos da natureza. Mas talvez o maior marco da história da Element tenha sido o This Is My Element, lançado em 2007. Um vídeo bem maduro. Além de mostrar os skatistas já conhecidos, também mostrava a recente adição Chad Muska, que tinha saído da Shorts, e Daryl Stanton, um dos skatistas mais técnicos e criativos daquele período. Em 2011, a Element lança a parte do Nyjah chamada Rise and Shine. Foi o período que ele voltou para a Element após a marca do seu pai A&I não dar certo. A parte ficou marcada pela evolução absurda do Nyjah com apenas 16 anos e ajudou a consolidá-lo como um dos maiores nomes do skate naquele período. Com produções de altíssima qualidade e um time repleto de estrelas, a Element viveu um período em que praticamente todo grande lançamento se tornava uma referência para skatistas. Parecia que a marca havia encontrado a fórmula perfeita. Mas enquanto sua influência crescia dentro das ruas, mudanças importantes começaram a acontecer nos bastidores da marca. Depois de anos de crescimento durante os anos 90, a Element chegou a um novo patamar. Em 2001, a marca abriu seu capital na Bolsa de Valores, um passo importante para financiar sua expansão
e aumentar sua presença no mercado internacional. 7 anos depois, veio a maior mudança da história. Em 2008, a Element foi comprada pela Billabong em uma negociação avaliada em cerca de 280 milhões de dólares. Na época, a aquisição parecia fazer muito sentido. A Billabong vivia um dos melhores momentos da sua história e passava a controlar uma das marcas mais promissoras do skate. Mas com o passar dos anos, essa decisão acabaria mudando o rumo da Element. A compra pela Billabong marcou o início de uma nova fase para a marca. Nos primeiros anos, pouca coisa parecia mudar. A Element continuava lançando produtos, patrocinando skatistas e mantendo sua presença no mercado. Mas aos poucos, aquela identidade construída por Johnny Schillereff começou a perder força. Enquanto isso, a própria Billabong enfrentava uma crise financeira. A empresa acumulou dívidas, passou por mudanças administrativas e precisou reorganizar boa parte das suas operações. E naturalmente, isso também afetou as marcas que faziam parte do seu grupo. Ao mesmo tempo, o mercado de skate já não era o mesmo do início dos anos 2000. Marcas começaram a perder espaço e o público começou a mudar. Muitos skatistas que ajudaram a construir a imagem da Element também seguiram novos caminhos, encerrando um dos times mais icônicos do skate. A Element continuava existindo, mas já não ditava tendências como antes. Aquela marca que havia conquistado o mundo com a sua filosofia, sua identidade visual e seus vídeos lendários começava pouco a pouco a perder o protagonismo. Embora a Element nunca tenha recuperado a mesma força que teve no início dos anos 2000, seu legado permanece intacto. Nos últimos anos, porém, a marca tem dado sinais de que quer voltar a ocupar um espaço de destaque no skate. Produções como ESP e ESP Volume 2 reuniram nomes como Vini Costa, Vitória Mendonça e Gabriel Fortunato, mostrando que a Element continua investindo em vídeos de qualidade e skatistas de alto nível. Recentemente, a contratação do francês Vincent Milou reforçou que a marca ainda busca montar um time competitivo no futuro. A Element ajudou a formar uma geração inteira de skatistas, revelou alguns dos maiores talentos da história e mostrou que uma marca de skate podia representar muito mais do que produtos. Sua filosofia de unir skate, arte, natureza influenciou marcas e milhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, a história da Element é ainda mais especial. Para muitos skatistas, ela foi a primeira marca estrangeira que despertou o desejo de ter um shape importado, uma camiseta ou até mesmo um simples adesivo com o famoso logo da árvore. Ela esteve presente nas skate shops, nas revistas, nos vídeos e principalmente na memória de quem viveu aquela época. Talvez a Element nunca volte a dominar o mercado como fez no início dos anos 2000, mas poucas marcas podem dizer que marcaram profundamente a cultura do skate. Porque no fim das contas, algumas marcas vendem produtos. A Element vendeu uma ideia e essa ideia continua inspirando skatistas até hoje.